Todos conhecem bem Marcos Heroncio, a celebridade. Posso começar? Pode começar. Ok, boa noite a todos. É um prazer, né, estar em mais uma sessão do Casos Clínicos de Autoimune. Obrigado, Carlos, pela apresentação. Como o Carlos falou, a gente está tentando alguns modelos e o modelo que eu trouxe hoje são de casos clínicos rápidos, com exceção do primeiro caso, que não é propriamente demorado, mas é um caso um pouco mais alongado do que os demais. E a gente vai ver se no tempo que a gente tem eu consigo fazer todos esses casos. São 10 casos no total, mas são situações, na verdade, são situações clínicas do dia a dia. O primeiro caso é um caso verídico, com exceção de algumas fotos que eu incluí, que eu vou falando isso ao longo da apresentação, que eu incluí da internet, apenas para ilustrar, mas o caso em si é verídico. Os demais casos são casos que normalmente eu escolhi como situações aleatórias que a gente encontra na doença inflamatória intestinal, para que a gente possa gerar alguma discussão. Eu convido, sinceramente, a todos para parar a apresentação quando quiserem, dar alguma opinião. Eu não vou me alongar muito se eu sentir que tem determinado tópico que aquele já foi coberto em outras apresentações, ou que a turma não fez nenhum questionamento, mas se alguém quiser voltar, parar, de repente falar, Marco, aquele ponto é muito claro, eu tenho um exemplo para dar de um caso clínico meu que aconteceu dessa forma. Então, eu convido a todos para ficarem bem à vontade, para que a discussão fique realmente rica, né? Que a gente possa aprender bastante com esses exemplos. Então, o primeiro caso clínico é de um homem, atualmente ele tem 22 anos, a primeira consulta foi feita em maio de 2018, e nessa ocasião ele se apresentava com 3 semanas de hematopesia e mielema, com internação, inclusive, passado de internação recente, para transfusão. Tinha um quadro de diarreia leve, uma perda de peso progressiva, ele perdeu 12 quilos, foi de 67 para 55. No exame físico, ele tinha uma alça firme e dolorosa na fossa ilíaca direita, e já trazia nessa consulta uma colonoscopia com uma ileite, com edema, enantema e diversas ulcerações rasas com áreas normais de permeio, né? Uma visão macroscópica sugestiva realmente de doença de Crohn, com essas áreas intercaladas, né, com mucosa normal, e o histopatológico também bastante sugestivo de doença inflamatória intestinal, uma ileite crônica em atividade. A gente sabe que nesses casos sempre há uma base inflamatória crônica, como é fisiológica, né, nas nossas mucosas do trato digestivo, e atividade se referindo à atividade neutrofílica. Então, você tem uma reação inflamatória com atividade, com a base, né, linfoplasmocitária, que é de atividade crônica, que muitas vezes é até fisiológica. Tinha também triptite e folículos linfóides. Tinha um hematócrito de 28, uma globina de 9, microcitose e hipocromia, uma albumina de 2,8, uma globulina de 2,6 e uma calprotectina fecal de 1.296. Então, realmente, além do quadro que já estava muito rico, né, o quadro clínico, para um comprometimento orgânico, ele tinha também uns exames laboratoriais bem compatíveis com esse quadro dele recente. Em 2015, ele tinha feito, né, uma abordagem de uma fístula perianal, isso foi em Mossoró, e tinha tido uma cicatrização total desde então. Então, tinha se dado isolado, né, alguns anos antes, 3 anos antes, do início dos sintomas, com essa fístula perianal, que, no meu entender, eu não tinha muitos detalhes, parecia ter sido uma fístula simples. Essas fotos, como eu falei, são ilustrativas. Aqui a gente vê exemplos de ileite de Crohn, né? Um processo inflamatório difuso, com edema na mucosa, não dá para ver vasos submucosos, daí o termo edema. Existe aqui alguma exudação, provavelmente por ulcerações aqui nessa região, que gera essas exudações. Uma mucosa aparentemente granulosa, né? E com esse eritema, com esse enantema, aliás, de uma atividade talvez moderada intensa. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, com essas erosões. Aqui uma erosão aptoide típica,
que parece ter uma certa depressão central, de fundo fibrinoso, e esse halo hiperêmico que a gente vê aqui, aqui uma outra erosão ou ulceração aftoide, que é bem característica do Crohn, e aqui a gente tem uma lesão ulcerada um pouco maior, aparentemente com profundidade, principalmente nessa região aqui mais inferior. E a gente percebe também áreas normais de vermelho. Aqui uma ileite um pouco mais intensa, mas não sei, os colonoscopistas podem dar opinião. Talvez um quadro mais moderado, né? Apesar dessa ileite difusa, com essas ulcerações, diversas erosões também. Aqui, aparentemente, um pouco de friabilidade ou sangramento espontâneo, também um pouco de granulosidade, um edema de fundo, um edema também. Diferente de uma erosão que eu chamaria intensa, de uma ileite que eu chamaria intensa, se houvesse ulcerações profundas, grosseiras, né, aquelas ulcerações fissuroides, confluentes, ou até com algum tipo de complicação, como estenose, que eu classificaria normalmente como uma ileite mais intensa. E aqui, basicamente, o mesmo aspecto que tem na figura C. Então, ele tinha... Marcos, posso falar? Pode falar. Esse paciente você acompanhou, não foi, no início? Pensou na época se poderia ser uma ileite infecciosa por Yersinia, já que foi um quadro assim, relativamente agudo, né? 3 semanas, né, de doença. Foi feita com a procultura, ou você já... Como foi? Para a gente abordar essa. Que tinha esses elementos que são mais sugestivos, muito embora a gente saiba que não são patognomônicos, com elementos que chamam realmente mais atenção para a doença inflamatória intestinal, diferentemente do que a gente veria normalmente em uma infecção bacteriana, que seria um quadro mais agudo, né? Com características mais de inflamação aguda. A gente sempre leva em consideração, né, esses diagnósticos diferenciais, mas eu confiei mais que seria realmente um caso de doença de Crohn, com passado de fístula também, né, isso é um dado importante também nessa consideração, mas entendo a preocupação com uma ileite infecciosa. O tempo de evolução também, né, já havia, ele já estava com 3 semanas, né, com esse quadro de hematopesia. Eu já vi quadros também de infecção intestinal crônica, mas geralmente não na mesma intensidade. O paciente começa, normalmente, os poucos casos que eu vi de infecção crônica, Escherichia coli enteropatogênica, por exemplo, eu já vi 2 casos, mas o paciente tem normalmente aquele quadro mais agudo, de alguns dias, e depois ele faz uma forma mais cronificada, né, com diarreia, do abdominal, mas não um quadro tão intenso. Não sei se você viu outros quadros de Yersinia ou de alguma outra etiologia, né, infecciosa, que tivesse um quadro tão exuberante assim, dessa forma, com esse tempo de evolução. O Zeronce, o Heinrich, né, o patologista que muitos de vocês conhecem, ele costuma comentar que Yersinia, em país tropical, não é tão frequente, né? Ele mesmo diz que quase não vê relato aqui. Eu nunca vi, não, mas tem um caso, acho que é de Marta, ou foi de Cristina, que já apresentou mais de uma vez nos congressos, e um paciente que também teve assim, um diagnóstico, era um diagnóstico diferencial com a doença de Crohn, mas era assim, um quadro bem de sangramento, um pouquinho mais arrastado, não era tão agudo, e acabou sendo em Yersinia, por isso que eu me lembrei agora. Mas eu também nunca tive, não. Eu pedi uma enterografia com ressonância magnética, havia um intenso processo inflamatório da parede e da mucosa nos últimos 20 centímetros de renal, com impressão de ulcerações, inclusive até na enterografia. Não havia sinais de estenose e havia uma impressão de um aglomerado de alças na fossa ilíaca direita sem fístulas. O PPD, eu não estou detalhando todo o preparo, eu estou colocando aqui só os dados positivos. O PPD foi 8, então ele foi submetido a tratamento com isoniazida 300 mg por dia por 9 meses. Isso já foi discutido em outra sessão, mas se alguém quiser levantar algum questionamento, pode ficar à vontade. E aí, diante de um quadro que a gente considera como diagnóstico de Crohn, o que vocês fariam para um paciente numa situação como essa? Existem diversas opções terapêuticas, né? Mas eu gostaria de saber se alguém gostaria de comentar sobre como procederia, ou quais seriam as opções mais prováveis que vocês utilizariam. Eu posso... Alguém quiser comentar?
para né? A gente dá quem quiser comentar, alguém quiser fazer algum comentário. Eu particularmente, claro, teria preocupação tirar ele da doença aguda, um corticoide, ele precisaria de um corticoide, né? Claro, corticoide, a gente está falando de indução de remissão. Então, ele precisaria, obviamente, para sair desse quadro agudo, né? Obviamente, afastado as outras causas infecciosas, e, obviamente, estando atento para a eventual necessidade de cobertura com antibioterapia, era fazer um corticoide para tentar induzir remissão nesse paciente. Então, eu acho que o corticoide caberia, e, obviamente, eu estaria pensando aí já de imediato em alguma droga, pensando em manutenção. Claro, não poderia ser exatamente nesse momento que ele está internado, perdeu proteína, deve estar desproteinizado. Estava mais internado. Não estava mais internado, né? Não, beleza, ótimo. Então, já poderia, obviamente, do internamento, pensando no internamento, era um corticoide para fazer a ponte até iniciar uma terapia para ele. Como a gente vem discutindo aqui, mesalazina não faz parte, o grupo dos 5-aminosalicilatos, né? Mesmo aquelas que têm liberação em delgado, não faz parte do arsenal terapêutico, tanto para indução como para manutenção. Então, já estaria pensando numa ponte aí de alguma medicação que seria para manutenção numa doença moderada, intensa. Então, eu pensaria o corticoide como ponte, e aí discutiria até a possibilidade, né? Muitos sabem que eu gosto muito de pensar no imunossupressor, eu gosto de azeitropina para o tratamento de pacientes com doença crônica, com retocolite também, mas, eventualmente, esse teria duas opções, ou iniciar o imunossupressor, e aí tanto a azeitropina como o metotrexato, lembrando que ele vai levar 3 meses para o início de ação, e aí eu preciso de uma ponte, né, da azeitropina que eu falo para o corticoide, mas pela ser um paciente jovem, com uma doença bastante intensa, que levou ao internamento, inclusive com esse processo inflamatório, com aglomerado de álcool, ele teria fator de riscos que poderia me justificar. A idade é 22 anos, né? 22, né? Eu tenho 22 anos, mas 22 anos. Eu tenho 18. Isso. Então, uma doença intensa, que levou ao internamento, né? Com perda de sangue, eu podia pensar já no biológico, fazer um processo de fazer até já o início do biológico para esse paciente, pela intensidade da doença, por ser jovem e por ter tido a indicação de internamento que levasse ele ao internamento. Mas, se ele está clinicamente, aí é aquilo que Marcos Zeroncio vai dizer, de frente para ele no consultório, o paciente está clinicamente bem, estável, melhor da sintomatologia dele pelo uso de corticoide, eu posso fazer uma forma acelerada, né? Esperar os 3 meses para o início da ação da minha azeitropina, por exemplo, e aí depois começar a terapia. Então, só estou dando as duas opções possíveis, vai depender da condição da percepção do paciente depois da alta, de frente lá para o ambulatório, no consultório, para tomar essa decisão. Mas as duas teriam argumento para fazer as duas opções. Ou imunossupressor, esperando aí a minha opção por maior convivência da azeitropina, ou uma terapia biológica, já começar com um imunobiológico por algumas características de fatores de risco de fenótipo de maior gravidade. Você não consideraria metotrexato também como opção? Não, consideraria. É hábito, Marco. Eu acho que as duas, né? Inclusive, alguns, assim, o seguinte, a azeitropina, o britânico recomenda, a Associação Americana de Gastrologia diz que é azeitropina, mas sempre bota um pouquinho menos de evidência, porque tem menos trabalhos de segmento a longo prazo, né? E MTX você consegue ter alguns estudos diferentes, ou seja, todos eles recomendam que poderiam ser feitos, mas dizendo que a evidência é baixa, não porque a droga não funcione, porque o número de trabalhos que tem de acompanhamento a longo prazo, para ser controlado, ele é menor. E também tem o fato Eu tenho uma da forma de dúvida. administração, né? A administração do metotrexato tem que ser injetável. Também no caso desse paciente, a azeitropina pode ser oral, né? Então fica mais cômodo para uma droga que você pretende fazer a longo prazo, né? Alguém Eu perguntou acho que eu dúvida. não pensaria no metotrexato como primeira opção, não. Sou Alguém eu, pergunta quem? Eu quem? Não tô vendo, Letícia. eu não sei botar nesse negócio aqui no Zoom, eu só estou ouvindo a voz. É porque eu tô sem vídeo. Ah, tá bom. Eu Di, sou Letícia. aluna, gente. Eu tenho uma dúvida. Eu também, O fato... viu, Letícia? Eu sempre sou aluna. Tem aí. Tá. O fato desse paciente, em 2015, ter tido fístula, já classifica ele como um fenótipo fistulizante e, portanto, mais grave, e por isso eu poderia pensar num anti-TNF, ou o fato dele já não ter mais fístulas já coloca ele como passível de fazer azatioprina ou metotrexate? Não, ele tem um fenótipo de fístula, né? Considerando o Crohn, ele fez fístula. Então, isso é ponto pacífico. Mas ele não estava com fístula em atividade nesse momento e, provavelmente, que foi feita uma abordagem muito simples na época,
e essa fístula não voltou, provavelmente é uma fístula simples, que é aquela que não vem associada a abscesso, não atravessa a musculatura, ela é superficial, né, de fácil cicatrização. Então, provavelmente, foi isso. Não dá para a gente afirmar categoricamente, porque existe a fístula isolada também, e a fístula em ano, que qualquer um de nós pode ter por conta de uma criptite. Mas, assim, se a gente quiser juntar todas as informações em um diagnóstico só, eu tenho considerado esse paciente como um fenótipo de fístula, um fenótipo fistulizante. Tá. A para biológica na doença fistulizante é para fístula complexa. A fístula simples, ela não é necessariamente indicação para uso de biológico. Ah, sim, era isso que eu queria saber. Obrigada. Mas só a colocação de Letícia é pertinente, e sendo uma fístula complexa, que não é o argumento que Marco fez, sem dúvida, a escolha do anti-TNF é bastante pertinente, a colocação seria o anti-TNF, mas como foi provavelmente uma simples, como o Marco disse, aí não teria a indicação formal da utilização. Exato. Então, deixa eu fazer um comentário, pegando o gancho. Se ele fosse, então, a fístula complexa, ele teria indicação, vamos dizer assim, pelo anti-TNF. Mas aí, como ele tem esse PPD reator, ele está usando isoniazida, a opção continuaria sendo o anti-TNF, Marco, ou você escolheria outra classe mais segura? Escolheria anti-TNF, porque as evidências com vedolizumab e com ustekinumab estão deixando muito a desejar. Muito a desejar. A evidência do ECO, do vedolizumab, agora recente, é um estudo que não tem grupo controle. Aí você fala em relação ao fenótipo dele penetrante, por isso? Sim. Sim, né? Certo. A doença fistulizante? Isso. Se ele está com fístula em atividade, eu faria anti-TNF. Não, mas nesse momento que ele não tem fístula mais, você também optaria por anti-TNF? Se fosse uma fístula complexa, de início, dificilmente teria cicatrizado sem tratamento, né? Ô, Marcos, você tem feito isoniazida, profilaxia para o PPD, mesmo sem fazer biológico? Só porque ia fazer imunossupressor? Sim. Tem? Porque se eu precisar mudar, eu já fiz o preparo. Não aprendo nesse caso. Porque a gente geralmente faz logo o PPD quando diagnostica o paciente, mas a gente fica segura, né? Só quando faz a profilaxia mesmo, quando vai fazer a terapia biológica. Aí não tem feito, não, para ASA nem para MTX. Nesse caso, a gente pode até nem fazer, mas no caso desse, de um paciente jovem, com a doença ileal moderada, né, com as complicações que ele já tinha tido, de sangramento, é um caso, assim, que você olha, caso pode ser que precise realmente... Poderia mudar, né? Você poderia, de repente, precisar fazer uma coisa mais agressiva, né? Entendo. Concordo. Porque eu acho que isso que é um caso atípico, né? Porque é um paciente que tem uma doença extensa, né? Você está apostando que vai fazer, mas pode ser que lá para com o tempo você reavalie, ele precisa de biológico. Mas é interessante essa controvérsia, a gente está fazendo para o capítulo do GEDIB, do desinflamatória, e é interessante essa discussão nesse grupo de pacientes. Só tem um consenso, que eu acho que é Taiwan, não me lembro agora de cabeça, mas eu fiz uma tabelazinha, que ele pensa em fazer as das reumatologias em pacientes com outras drogas imunossupressoras, mas a maioria, se você tiver a convicção de que você não vai usar a curto prazo, né, nenhuma terapia biológica, se for por azithromicina ou MTX, você poderia não fazer. Mas nesse caso, eu concordo que é um caso que você está aí... Vamos tentar um imunossupressor, mas ele tem fenótipo de gravidade que pode, daqui a 3 meses, precisar de um biológico. No entender, ele tem uma alta perspectiva, uma alta chance de uso de... Também acho. Conservador. Eu ainda continuo sendo mais conservador. Eu prefiro colocar o paciente, a não ser que eu tenha uma indicação mais forte, uma doença fistulizante complexa, um paciente dessa idade, ou até de outra idade, eu não teria nem dúvida para entrar com a TNF. Mas é uma doença que, de qualquer forma, ela é o início agora, não tem falha terapêutica, né? E eu acho que esses pacientes eles merecem uma chance com o tratamento conservador, desde que você respeite o tempo de ação das medicações. Então, o que são 12 a 16 semanas de espera, e você ficando atento, que se ele tiver uma piora muito acentuada, você entra com o biológico nesse período. Mas eu não vejo tanto problema. Eu vejo paciente
com doença de Crohn, com retrocolite vai guardar 2, 3 anos com a terapia insuficiente para entrar com biológico, e muitas vezes funciona, por que eu não vou esperar 12 semanas, desde que eu mantenha o paciente assim, com atenção muito grande naquele paciente, para que se houver uma piora, eu mudo a minha conduta imediatamente. Eu concordo, só para reforçar, apesar de eu ter dito a opção, eu concordo totalmente com você, né? As pessoas sabem que eu gosto muito de fazer um step-up acelerado, vendo o paciente. Eu também acho que tem que fazer por vários motivos, né? Além pela facilidade de acesso à droga, tem a questão do ponto de vista de custo, e é uma doença de longa evolução, que você vai precisar de diferentes terapeutas. Então, para que gastar um tiro agora, se daqui a pouco pode ser que precise dele? Aqui eu anotei o corticoide porque sempre que eu passo o metotrexato ou azathioprina, eu passo uma associação com o corticoide. Isso o consenso britânico deixou muito claro, embora que outros com metotrexato às vezes fiquem meio em cima do muro, se faz corticoide ou não, mas o consenso britânico deixou isso bem claro, que quando você entra com um imunossupressor, seja na retrocolite ulcerativa, seja na doença de Crohn, o ideal é você entrar com a indução pelo corticoide. Então, eu fiz a opção pelo metotrexato, 25 miligramas subcutânea a cada 7 dias. Normalmente, eu faço por 16 semanas, que é preconizado. E quando o paciente tem uma resposta ou entra em remissão, principalmente em remissão, essa dose pode ser diminuída para 15 miligramas por semana. As ampolas têm 50 miligramas, então, a meia ampola pode ser feita subcutânea ou intramuscular. Aos colegas que não têm experiência com metotrexato, ele pode ser adquirido, não a ampola, não em farmácias, mas o paciente pode comprar no centro de infusão o serviço da aplicação, que é muito barato, aqui em Natal custa em torno de 40, 50 reais por semana, né, cada aplicação. E é muito simples de fazer, não vejo complicação, nunca vi complicação nenhuma em fazer metotrexato. E ele entrou em remissão clínica com recuperação do peso em 4 meses. Então, eu rebaixei a dose para 15 miligramas por semana, fica aproximadamente um terço de cada ampola. Lembrando que o restante pode ser mantido numa seringa para a próxima aplicação, não tem problema. A própria bula do medicamento fala isso. E mantive o ácido fólico, que a gente faz o folato, né, porque ele é um medicamento antifolato, para você evitar alguns efeitos colaterais, como mucosite. Ele foi com a calprotectina de 39, uma toque de 40, albumina 4,6, isso é hepática normal. Então, a gente vê que houve uma resposta satisfatória, né? O paciente entrou em remissão. Com um ano de metotrexato, ele continuava em remissão clínica, uma calprotectina de 86, e uma colonoscopia mostrava um colo normal, com a válvula hidrocecal rígida, com resistência à passagem do aparelho, e o hídrico com cicatrizes lineares com diversas erosões artrosas. Então, aqui a foto também, as fotos são também ilustrativas. A gente vê uma mucosa com algumas erosões, né, puntiformes, que a gente considera, na prática, né, quando tem erosões esparsas, principalmente em paciente que já teve uma doença mais grave, a gente considera isso, hoje em dia, como uma mucosa, como cicatrização de mucosa na doença de Crohn. A cicatrização de mucosa na doença de Crohn, ela é definida hoje em dia como ausência de úlceras, para a maioria dos autores, né? Muito embora você admita a possibilidade de algumas erosões esparsas. A gente vê que ainda há um certo edema, aqui algumas áreas aparentemente normais, e aqui uma área cicatricial, né, em meio a uma mucosa que ainda mantém alguns hemantemas, uma perda do padrão vascular. Aqui em Natal, a gente tem a possibilidade de fazer a ultrassonografia intestinal para a doença de Crohn, um colega que treinou anos para isso. Ele tinha um íleo com paredes espessadas e redução do peristaltismo próximo à válvula hidrocecal. O segmento amontante dilatado com líquido de estase e um aumento da vascularização periálcica ao Doppler. Então, havia alguns sinais de atividade, né, com a ultrassonografia intestinal, e havia uma certa dilatação ideal, como se ele estivesse fazendo uma certa semioclusão naquele local. E aí, eu fiz a pergunta, mas já estou dando a resposta, né? Eu otimizei o metotrexato para 25 miligramas por semana, como é a opção de literatura. Não sei o que vocês fariam nesse caso. Concordam? Se mudaria? Eu acho que não. Acho que você fazer uma nova tentativa, né? Já que mantinha uma calprotectina dentro da faixa de normalidade. Se bem que a calprotectina, provavelmente pela estenose ali, às vezes a calprotectina para delgado não é tão bom, mas mostrava ali um espessamento de parede. Eu acho que otimizar na tentativa de voltar à condição anterior dele, eu acho que é uma tentativa.
seria válido, ele está clinicamente bem estável, era só um achado de exame de imagem, né? Ele não tem a sintomatologia e talvez um pouco essa dilatação ainda seja um pouquinho daquela estenose, que na colonoscopia já via que tinha uma estenose ali mais cicatricial, né? Porque na colonoscopia não tinha atividade inflamatória, então pode ser que seja mais por isso. Eu acho que está de bom tamanho. De qualquer maneira, como é que funciona? Eu acho que eu trocaria imunossupressor, viu? Eu acho que eu passaria para asa, porque tinha atividade, já estava tomando há um ano, né? Não sei. É engraçado, eu nunca faço otimização do Matrixat, não. Mas é Eu o não tenho, é uma opção, né? Uhum. É isso que eu estou Imunossupressor, quando dizendo, um perde a Valéria. resposta, eu passo para outro. A gente usa muito a azithromicina, é interessante, a gente otimiza a azithromicina, né? É tudo questão de hábito mesmo. Porque eu uso muito pouco, mas a Valéria usa mais metotrexato. Eu uso, mas eu nunca otimizei methotrexato. Quando parou de responder, perdeu a resposta, eu passo para a azatioprina, se eu quiser continuar no imunossupressor. Eu me preocupo um pouco do methotrexato por conta do fato da mulher, né, por conta do fato de engravidar, pessoa jovem, até o homem também, né, que tem que tirar methotrexato uns 3 meses antes de ter filho. Eu não gosto muito de fazer methotrexato por conta dessa preocupação, pessoa jovem. realmente, é uma preocupação. Em agosto de 2019, 6 meses depois, ele estava em remissão clínica, uma calprotectina 158, peso 68 ganhando, uma enterografia, que eu mudei a avaliação, né, o método, um espessamento dos últimos 7 centímetros de ilho terminal, com realce mucoso, sem sinais de obstrução. Então, aquela coisa que pairou no ar, que eu achei que ele poderia até evoluir com a piora da obstrução, felizmente não tinha mais sinais. E aí, a opção minha na época foi manter o metotrexato 25 mg por semana por mais 6 meses, com a colonoscopia após esse período. E o paciente não retorna, aqui a gente está em agosto de 2019, ele não retorna até abril de 2022. A gente passou por aquela fase de pandemia e tudo, então foi meio complicado, muitos pacientes deixaram de acompanhar. Agora, essas fotos são fotos reais do paciente. Em abril de 2022, então, ele continuava em remissão clínica, um exame abdominal normal, ele estava mantendo 15 mg por semana, porque nesse período ele acompanhou com uma colega em Mossoró, que eu concordei plenamente com a conduta dela, porque ele já estava em remissão prolongada, com boas calprotectinas, então ela rebaixou a dose do metotrexato após a fase de otimização. Eu teria feito exatamente a mesma coisa, concordo plenamente. Aqui é da médica, assistente local. E uma calprotectina de 38 em outubro de 2021 e 32 em setembro de 2020. Na colonoscopia, ele apresentava uma remissão, nessa colonoscopia atual, uma remissão endoscópica mínima, com algumas cicatrizes de úlceras, leve deformidade do órgão e pequenos pseudopólipos. Então, é um caso real de manutenção com metotrexato, podendo, né, ser utilizada essa medicação com a chance de sucesso. E aí, o que vocês fariam? Manteriam? Se já tivesse chegado nessa situação? Agora eu manteria, sim. Exato. Agora eu manteria. Até a remissão endoscópica, né? Não precisa da remissão histológica. Eu manteria agora. Ô, doutor Marco, boa noite. Rapidinho, voltando um pouquinho nesse caso. Nossa experiência com metotrexato é um pouco mais restrita aos casos que a gente compartilha com a reumatologia, né? A gente tem um pouco de dificuldade, né, na administração, então são os casos que têm manifestação geralmente articular e que acompanham em paralelo conosco. Então, eu confesso que não seria o imunossupressor que eu teria escolhido de cara por esses motivos que foram conversados até pela doutora Valéria. Nessa última avaliação, antes dele voltar, né, quando ele teve né, no ultrassom e na ressonância, sinais, mesmo que não seja o objetivo pelo STRIDE 2 agora, que seria a remissão completa do edema, da inflamação transmural, seria errado, né, pelo contexto do perfil fenotípico do paciente. Nessa situação, em vez de voltar a otimizar o metotrexato, a gente tentar trocar pelo imunobiológico, né, e colocar especificamente o anti-TNF, o que o senhor acha disso aí? Acho uma opção, mas eu não gosto de desistir de uma medicação facilmente, ela tem funcionado. Se ele tivesse tido uma falha primária, eu perderia a fé na medicação. Mas ele entrou em remissão com a droga. E às vezes esse cuidado, né, Marcelo? Porque apesar dessa descrição, e obviamente eu não sei quem fez, mas deve ter experiência, é que você vê, né, que às vezes você sente mais à vontade quando você faz um exame
endoscópica. Claro que como alvo terapêutico, não se utiliza, o estádio manda fazer duplo balão, cápsula, que a gente não tem acesso. Então, a gente termina utilizando realmente esse exame. Em exame com pessoas com experiência, você consegue identificar o espessamento e a atividade inflamatória, né, se o paciente tem acometimento transmural. Mas esse é um paciente que, apesar dele mostrar aqueles espessamentos, ela mantinha uma coprolactina baixa, disse, é de delgado, mas é de delgado ali na beirinha, né? É de ilho terminal. Às vezes a coprolactina não funciona muito bem quando é mais distal. Então, a coprolactina, quando é uma doença ali de ilho terminal, ela funciona bem. Tanto é que com essa colonoscopia, ela revelou de forma mais evidente o que tinha aquela coprolactina baixa. Então, eu também insistiria com essa medicação mesmo e depois avaliaria aí essa questão da retirada. Uma outra pergunta que se faz é, em algum momento, o paciente estivesse aí, eu vi 2020, 21, 22, se ela tivesse aí 3, 4 anos em remissão completa, você tiraria esse imunossupressor dele por um período e ficava acompanhando com exames complementares? Por exemplo, já que é um paciente jovem, que tem desejo de procriar e que, eventualmente, tem alguma fase, vocês deixariam ele um período e ficariam acompanhando com exames complementares? Que essa é uma discussão, né? O ECO, em 2017, fez uma discussão até de retirada em paciente que tivesse remissão por 3 ou 4 anos. Mas o que é que vocês fazem na prática? Esse era um paciente jovem, ainda em fase reprodutiva, aí, se isso poderia ser uma indicação de deixar ela depois, agora, 3, 4 anos, sem nenhuma medicação? Nesse paciente, eu não faria. Eu acho que mais se fosse um leite leve, né? Um leite leve, ele já abriu com um quadro um pouco mais severo, precisando internar e tudo mais, eu não suspenderia também, não. Eu tenho caso de leite leve mais para frente. A gente vai voltar a falar sobre isso. Inclusive, Marco. Dependendo do perfil do paciente, eu acho que eu tiraria, sim. Agora, um paciente que eu soubesse que ele ia ter uma aderência às consultas médicas, né? Para ele não voltar daqui a 4 anos com tudo pior, né? Esse paciente sumiu, não sei se ele sumiu por conta da pandemia ou se sumiu mesmo, porque a gente teve pacientes que sumiram e mesmo que agora só voltaram depois que pioraram, né? Porque a gente nunca parou, na verdade, mas eles se deram alta porque estavam bem. Então, se o paciente é desse tipo, não tem uma consciência da doença, que mesmo você tirando o remédio, ele não está bom da doença, eu tenho dado que tirar, mas se não, poderia tirar, sim. No caso desse paciente, porque ele mora em Mossoró, foi mais conveniente ele acompanhar, logicamente, com a E também, com esse problema da pandemia, acho que inibiu um pouco, né, essas viagens. Então, só um só detalhe. Diz, Marco, é porque tu sem microfone, a gente não sabe quando tu parou. Diz aí, fala. Pode falar. Só para fechar esse caso, para os colegas, né, que talvez não tenham experiência com metotrexato, lembrar que o metotrexato, assim como a azatioprina, tem critérios, logicamente, de utilização, com atenção à função hepática, que a alteração da função hepática pode ocorrer ao longo do uso, mesmo que não tenha ocorrido no início do tratamento. Atenção também porque ele pode levar a leucopenia. E o outro cuidado é a manutenção com o folato. Eu faço geralmente 5 mg 2 vezes por semana, na metade do ciclo aproximadamente, né? Então, o paciente, se quiser cada domingo, por exemplo, terças e quintas, por exemplo, eu peço para o paciente tomar um comprimido de ácido fólico para evitar algumas complicações. Então, sempre ter atenção com esses detalhes. Ô, Marco, só última pergunta. E vocês que têm experiência com metotrexato, vocês mantêm eles assim por longo tempo, como a gente usa a azatioprina, assim, tem paciente usando há 10 anos, 12 anos, metotrexato sem problemas? Se tiver em remissão com essa dose de manutenção, sim. Existem trabalhos que são trabalhos bem antigos, vale salientar, que levantaram o problema, até da reumatologia também, pela reumatologia que usa muito mais que a gente, e quando você ultrapassa uma dose total de 2 gramas, você tem um risco maior de lesão hepática. Acho que os colegas já viram isso. Mas, hoje em dia, há trabalhos que discordam e estão levantando um sério questionamento, achando que isso não acontece. Trabalhos de meta-análise e tudo, mas, de qualquer forma, fica essa dica, né, que depois de um certo tempo, o paciente pode, em alguns casos especiais, em algum momento, apresentar alteração de função hepática. Só para não ficar claro, Marco, talvez não tenha ficado claro, que é possível realmente o paciente, depois de 3, 4 anos com a doença em remissão, evidência objetiva, você pode suspender a leucopenia. E aí, qualquer um deles, você ficar acompanhando esse paciente. As recidivas, as estatísticas falam em 30% de recidiva em até 2 anos, chegando a 50%, 70% depois de 5 anos.
Claro, é uma recidiva porque a gente considera relativamente baixa se você está acompanhando o paciente de perto e deixa ele um período sem a utilização do imunossupressor. E a dúvida que tinha é se você reintroduzisse, talvez ele não respondesse, mas mostra que não, que mesmo reintroduzindo depois da retirada, ele funciona. Então, essa pode ser uma condição, ou seja, a etotrexato é uma droga boa para esse paciente, poderia-se pensar o azithromicina nessa condição. Mas se tiver fator de risco, uma doença muito grave, estenosante, né, com complicação, aí você tem um fenótipo que a recidiva dela pode ser tão intensa como foi no início, aí você pode ponderar. Mas, na maioria dos pacientes, você consegue deixar a paciente 2, 3 anos sem a medicação e depois retomar ela e ela continuar de novo outro ciclo. Exatamente, eu concordo plenamente. Quando é preferência do paciente, sabendo que pode ter recidivo depois desse período, nessa estatística que você falou, no paciente que não tem doença complicada, então o paciente que iniciou a doença depois dos 40 anos, que não tem fístula, não tem estenose, não tem cirurgia prévia, né? Não tem passado de nenhuma complicação grave, com internação. Então, eu dou o benefício, sim. Eu costumo fazer isso em alguns pacientes, esses casos que têm um fenótipo, né, menos agressivo. Isso aí a gente pode oferecer para o paciente. Como na retocolitoterapia também, o paciente que está em remissão histológica por mais de 2 anos, 3 anos, você pode deixar ele sem a medicação durante um certo período, porque na maioria dos casos, você vai ter uma remissão prolongada, mesmo sem medicação. Então, esse outro caso é de uma mulher de 29 anos, com diarreia mucosanguinolenta há 3 meses, 3 evacuações ao dia, tenesmo, urgência, bom estado geral, sem dor abdominal, exceto por cólicas ao evacuar. Na colonoscopia havia edema, friabilidade, erosões recobertas por fibrina e reto ao colo descendente distal, com gradiente distal, que é uma característica da retocolitoterapia, com nítida transição para a mucosa normal e um foco inflamatório periapendicular, que na literatura americana, o inglês é chamada de PET secal, que é aquele foco secal. A histopatologia é uma colite crônica de atividade neutrofílica moderada, triclínico de processo clínico, distorção da arquitetura glandular, que denota a cronicidade, aumento discreto de eosinófilos em reto sigmoide, e a mucosa de outros segmentos era normal, com a histopatologia normal. Então, só relembrando a extensão da retocolitoterapia, pode ser uma prototípica, pode ser uma colite esquerda, quando vai até o ângulo esplênico, que é o caso dessa paciente, ou uma colite extensa, quando vem proximamente ao ângulo esplênico, quando toma todo o colo, hoje em dia na classificação é a pancolite. Então, as fotos são ilustrativas, aqui a gente vê um aspecto típico de retocolitoterapia, a mucosa com essas microulcerações difusas, com exudato, aparentemente aqui com um pouco de friabilidade. Essa transição nítida entre a mucosa inflamada aqui abaixo e essa mucosa normal, né, essa transição brusca, isso chama bastante atenção para a retocolitoterapia. E esse PET secal, que não deve ser confundido com doença de Crohn. Então, alguns pacientes apresentam um foco inflamatório no septo, geralmente na região periapendicular, e isso não deve confundir com aquela descontinuidade do processo inflamatório que a gente sabe que tem na doença de Crohn. Então, são achados característicos de retocolitoterapia que chamam a atenção para isso, inclusive nas biópsias. Essas biópsias nas áreas normais, elas são importantes, porque quando você tem um processo inflamatório microscópico em áreas normais, proximais ao processo inflamatório macroscópico, isso tem um valor prognóstico, porque esses pacientes eles podem evoluir com uma progressão proximal da retocolite, e esses pacientes têm risco maior para a evolução mais grave, uma colite aguda grave, e futuramente, né, se fizer uma pancolite, para câncer coloretal, internação hospitalar e até proctocolectomia. Algum comentário sobre esse caso? Agora os casos são bem rápidos, para ficar uma discussão mais dinâmica. Essa apresentação, para a gente que faz colonoscopia, a gente vê certa frequência, apesar da literatura falar que não é frequente, né? Mas eu vejo muito. Assim, acho que 5%, 10% dos pacientes a gente vê mais retocolite distal com reto sigmoide, e você vai até o seco ter essa inflamaçãozinha em volta do apêndice. É muito interessante que a gente já viu o laudo, o colega interrogar doença de Crohn porque tinha um padrão salteado, né? Isso é um erro, né? Uma apresentação. Agora, isso faz você fazer uma medicação oral, né? Se você estivesse optando em fazer a medicação só tópica, aí você perde a oportunidade de tratar essa região. Outra coisa também que pode ter
lembrar é nesses casos de você fazer biópsia das áreas sadias, de o paciente também ter associado uma colite microscópica, que poderia, às vezes, confundir, né, na melhora dele, se ele continua com diarreia, apesar do tratamento, esse diagnóstico diferencial também que é importante. Numa colite ulcerativa leve ou moderada, geralmente a opção é para mesalazina, né, acima de 2 gramas, pode ser associada à terapia tópica, como o Valéria lembrou, né, com o supositório, o enema muito caro e cada vez mais difícil, acho que nem estão fabricando mais, né? Acho que a gente encontra mais, não sei, em outras localidades. Quando é de moderada, quando é de atividade moderada a grave, normalmente exige associação com corticoide, pode ser tentada a mesalazina, mas muitas vezes os pacientes que têm atividade moderada a grave, eles vão responder mais com imunossupressão, com azathioprina ou talvez com medicação biológica. Esse caso é de um homem de 19 anos, com a proctite ulcerada, Maio 3, né? A gente tem a foto ilustrativa também, a gente vê essas ulcerações aqui confluentes, estelares, né? É uma colite realmente intensa, na classificação de Maio, nessa subclassificação de colonoscopia. Não tinha diarreia, lembrando que isso pode acontecer, principalmente nas colites ulcerativas que são limitadas ao reto, principalmente na proctite distal. O paciente não necessariamente apresenta diarreia, mas apresenta geralmente hematopesia, como apresentava esse paciente, hematopesia diária, urgência, até mesmo e dor retal. Como é que vocês tratariam esse paciente? É uma atividade intensa, macroscopicamente falando, né? Mas é uma doença limitada ao reto. Pode ser tratado, né? Apesar de a estomatologia, ele estava hematoxia diária, né? A evacuação certo, sem diarreia. Pode ser tentado, obviamente, até mesmo sendo uma proctite, né? Se as queixas de sangramento for muito intensa, você pode até fazer, mais uma vez, obviamente, uma doença mais distal, fazer o supositório, ou você, na fase inicial, se você quiser acelerar, você pode fazer a droga oral mais o supositório e depois deixar ele com só o supositório, porque tua voz partiu em relação à dificuldade que tu tinha de supositório. Aqui a gente não tem muita dificuldade, não. Eu não sei se você falou isso, mas eu acho que essa poderia ser uma opção para ele. E, às vezes, nem caberia agora, a não ser que tivesse muito sintomático, até um corticoide, para dar um alívio na estomatologia dele, do ponto de vista de urgência, terismo, do retal. Mas eu acho que é o supositório, sim, e se quisesse acelerar, ter travado oral e supositório, e depois manter só o supositório. Eu acredito que seria uma opção, no caso assim, entrar somente com supositório, a literatura fala de 1 grama ou mais ao dia, né, para a indução da remissão, mas se não tivesse nenhuma contraindicação mais importante para corticoide, no caso assim, pela intensidade endoscópica, eu geralmente associaria com o corticoide. Mas entendo que, numa minoria de casos, poderia resolver somente com a mesalazina supositório. Na manutenção, se o paciente entrar em remissão, por exemplo, de corticoide, supositório, como é que vocês manteriam esse paciente? Então, o supositório, a gente tem tido a facilidade do supositório, né? No HC, por exemplo, a gente tem pacientes que às vezes optam pelo supositório e convive bem. Tem a questão de algumas pessoas que não toleram muito. Você tem os dois extremos, né? Tem paciente que não tolera o uso do supositório, acha desconfortável, expressa isso claramente na consulta, é importante que ele expresse isso. E tem outros, né? Me lembro até, acho que a semana passada, na quarta-feira, disse, não, eu prefiro ficar com o supositório, eu me adaptei bem, acho até melhor do que estar tomando droga oral. Ou seja, a discussão é com o paciente. Eu acho que a aderência, mesmo alguns pacientes notando que melhora, depois que ele melhorar, ele vai parar. Porque o supositório é uma medicação não é de fácil colocação, né? É uma coisa que não... Uma medicação, para ser continuada, tem que ser a medicação mais rápida, uma coisa mais simples. O comprimido ele toma. Agora, o supositório eu acho difícil. O paciente mantenha... A aderência ao supositório é muito pequena, depois que ele saiu da crise. Na crise ele usa, né? Eu acho que eu faria oral, medicação de remissão, para manter a remissão oral. Realmente, o supositório é uma possibilidade, mas a aderência, eu concordo, que seja menor, né? Os pacientes reclamam do bocadinho, e poderia ser tentada a manutenção com via oral. Na falha mesalazina, logicamente, acho que os colegas concordam, corticoide com desmame com azathioprina, né? Já que a gente não usa metotrexato com recolite ulcerativa, e na falha teria a opção das terapias biológicas, que eu vou passar para a gente poder falar sobre isso um pouco mais adiante.
Esse outro caso, um homem de 45 anos, com diarreia sanguinolenta 8 vezes por dia, por pancolite, né, há 8 anos que ele apresentava uma pancolite, com perda de peso, dor abdominal, anemia ferropriva e falha ao tratamento convencional. Um paciente que a gente vê muitas vezes com tratamentos com corticóide, aí entra em remissão, depois que desmama o corticóide, algum tempo depois ele volta em atividade. Então, ao longo desses 8 anos, ele havia apresentado várias recidivas e se apresenta, nesse momento, com essa colite ulcerada, né? A gente está vendo aí que tem várias ulcerações estelares, confluentes, realmente um processo inflamatório bem intenso, um pouco menos intenso em outras regiões, como a gente está vendo aqui, e com falha ao tratamento convencional, significando na recolite ulcerativa, falha na zalazina, inclusive em associação via oral e via retal, falha ao tratamento com imunossupressão, com azathioprina, e aí quais seriam as opções terapêuticas que a gente teria nesse momento? Com falha ao tratamento convencional. A gente tem a possibilidade de 3 anti-TNFs, né? Tem o Remicade, o Mira e estou dizendo o nome comercial, perdão, o Infliximab, o Adalimumab e o Golimumab, e a gente teria também a possibilidade de usar o Vedolizumab, o Ustekinumab, e como molécula pequena, a gente teria também a possibilidade de usar o Tofacitinib. Alguma preferência? Os consensos hoje, na verdade, deixa você pode optar por qualquer uma dessas terapias biológicas, né, como opção, né? Alguns consensos ainda consideram só o Tofacitinib na falha. Obviamente que a gente tem situações particularizadas que pode acontecer isso, mas teria as duas opções. Ele está muito sintomático, né? Se você quisesse uma celeridade maior na melhora do sintoma, é sempre a ideia de você fazer um anti-TNF como infliximab, se ele tivesse muito sintomático. Então, poderia ser uma opção para esse paciente. Eu fico muito tranquilo, né? Hoje, quando todo mundo está querendo deixar a terapia, o anti-TNF de lado, mas eu fico muito tranquilo que a droga que a gente tem mais experiência e tem maior rapidez de resposta quando o paciente está muito sintomático. Não, eu acho uma opção excelente o infliximab. Ele está com diarreia sanguinolenta 8 vezes por dia. O infliximab é atuado, como a gente sabe, na colite aguda grave refratária a corticoide venoso. Então, uma escolha muito boa para esse caso. Se há um problema maior em relação a eventos adversos, né, esse paciente tem 45 anos, não teria tanto problema pela idade, né, o risco maior pela imunossupressão dos anti-TNF, a gente sabe que é acima de 65 anos, porque os pacientes fazem mais infecções oportunistas com anti-TNF do que os pacientes mais jovens. Mas, assim, para um paciente que não houvesse uma preocupação tão elevada com eventos adversos com anti-TNF, eu acho que o infliximab seria uma boa opção. Na minha ordem de escolha para anti-TNF, suponhamos que ele tivesse um espondilite anquilosante, a gente tivesse que usar um anti-TNF. Nas minhas preferências seria um infliximab, depois do adalimumab e, por último, o adalimumab. Não sei se os colegas concordam por conta da menor evidência de eficácia do adalimumab na retrocolite em relação aos demais. Ele está aprovado, a gente sabe que é uma possibilidade, mas o efeito, a eficácia comparativa, através de estudos diretos e indiretos, né, com outros biológicos, realmente tem deixado um pouquinho a desejar. Eu também na mesma posição. Também. E aí teria também, logicamente, o vedolizumab e o ustekinumab, também na preferência do paciente em relação à forma de utilização venosa ou subcutânea, isso poderia influenciar também. Acesso, a gente sabe que na rede pública somente infliximab ou vedolizumab, e com os planos de saúde a gente teria também basicamente essas duas opções, com exceção de alguns planos que liberam o ustekinumab para casos selecionados que você faz um bom laudo escrevendo talvez falha anterior do paciente, alguma coisa assim. Muitas vezes eu tenho tido aprovação mesmo com o ustekinumab. E agora, com a monitorização da droga, né, a gente pode também fazer a monoterapia com infliximab, né? Então, é uma boa opção. Exatamente. Esse outro caso, uma mulher de 27 anos, retrocolite ulcerativa há 3 anos, ela estava em remissão clínica de pancolite, uma calprotectina de 239. Na colonoscopia havia um maio 1, a gente vê que essa mucosa está um pouquinho edemaciada, porque não dá para ver tanta transparência vascular, e a gente não pode ver quase nada. Tem esses pseudopólitos, né?
E no histopatológico tinha criptite e ocasionais abscessos de cripta com atividade neutrofílica leve a moderada. Então, tinha um mínimo processo inflamatório no histopatológico, compatível até com o Maio 1, que ela estava apresentando, e com esses pseudopólipos. O que vocês fariam? Suponhamos que ela estivesse usando, vamos colocar um biológico aí, vedolizumab. Vocês modificariam alguma coisa na conduta? Vedolizumab a cada 8 semanas. Eu não, eu manteria a medicação, porque Manteria apesar de também. estar com MAI-1, pseudopólipos indica doença mais grave e assim, dificulta um pouco também a vigilância, né, de displasia, muito pseudopólipos, eu manteria a medicação. Fazer acompanhamento com a calprotectina mesmo. Valéria, Acho que ela tem uma recolite há 3 anos, você já começaria, por conta desses pseudopólipos, a fazer colonoscopia com cronoscopia para vigilância de câncer coloretal? Ou você acha muito precoce ainda, 3 anos? Faria mais que depois de 8 a 10 anos? Não tem indicação de você começar a antecipar a vigilância por conta de pseudopólipos, não. A não ser que fosse uma coisa... Agora, depois de 8 anos, os pseudopólipos, ele orienta um tempo de intervalo entre os exames menor. Né? 3 anos, no caso, cada 3 anos. Uhum. Eu acho, Marcos, isso é que você só reforçasse isso, essa questão também do achado do Maio, né, da colonoscopia, o fato dele ter apenas aí edema, fiabilidade, ou seja, não ter erosão e ulceração, você não é indicação para mudança de tratamento, né? Só para reforçar isso, né? Então, Maio 0 e Maio 1, Maio 0 é só cicatriz, Maio 1, o paciente tem lá edema, fiabilidade, mas não tem nem erosão e ulceração. Erosão é Maio 2, as ulcerações é Maio 3. Então, hoje, às vezes, a gente fica tentado, né? Ver uma colonoscopia, descreve lá Maio 1 e fazer o tratamento. Isso, como alvo terapêutico, é o alvo que a gente deseja, ficar com Maio entre 0 com 0 ou 1. Esse caso, eu queria chamar a atenção também que essas calprotectinas discretamente elevadas, com essa calprotectina 239, eu não imaginaria que fosse essa mucosa mais 1 nessa calprotectina. Talvez em torno de uns 80 a 100, eu acho que ainda estaria compatível. Mas lembrando que quando esses pseudopólipos eles são muito exuberantes, como eles têm essas erosões superficiais, eles podem elevar a calprotectina. Então, a elevação da calprotectina não necessariamente indica falha ao tratamento. Eu coloquei de propósito isso também, para a gente lembrar esse detalhe. Como também, quando a gente tem um controle... eu vou falar mais aqui, do paciente que fez ileocolectomia. Mulher, 47 anos, uma doença de Crohn colônica há 10 anos, por falha terapia tradicional, e ela estava em uso de infliximab com azathioprina há 3 anos. Estava em remissão clínica e remissão endoscópica. Aparecia na endoscopia, na colonoscopia, apenas essas cicatrizes, né? Parece uma malha, que a gente vê muito na retocolitoterapia, às vezes até um aspecto mais fino dessa malha, mas tem essas cicatrizes em colo sigmoide, transverso e no septo. Como é que vocês conduziriam essa paciente? Manteriam? Retirariam a azathioprina? Deixariam Acho que essa é uma tudo? opção. Eu tiraria a azathioprina inicialmente, Eu tiraria a né? azathioprina. E acompanharia. Então, o infliximab não pensaria agora em tirar, não, mas a azathioprina com certeza. Sem dúvida. Eu faria a tentativa, depois de 2 a 3 anos, de tentativa de retirada do imunossupressor. E como você lembrou muito bem, Valéria, hoje com o TDM, você pode fazer um TDM proativo na retirada da azathioprina, como o próprio consenso indica, e ver se realmente, ao longo do tempo, você tem sinais de que o paciente esteja desenvolvendo anticorpo anti-infliximab pela queda do nível sérico. Então, com essa possibilidade, ficou mais fácil, realmente, a gente tentar mais casos de imunoterapia, né? Com isso, a gente reduz a possibilidade de infecções oportunistas, porque o paciente fica com um tratamento só de efeito imunossupressor, né? A dupla imunossupressão, a gente sabe que se correlaciona mais com linfoma, infecções oportunistas de modo geral. Então, eu concordo. Eu não costumo retirar o infliximab com uma doença que já teve, como a gente já comentou no início, uma atividade mais grave, né? E perfil de doença um pouco mais agressivo.
Eu acho esse padrão, essa remissão endoscópica super bonita. Quando eu vejo isso, eu fico super feliz. Quando você vê essas estrelas assim, você vê que é cicatriz mesmo, que a medicação está fazendo efeito. Não dá vontade de tirar a infliximab, não. Sem dúvida. Homem, 32 anos, tem uma doença de Crohn ileocecal há 8 anos, evoluiu com estenose de terminal e de válvula ileocecal, com dilatação montante, foi submetido a uma ileocolectomia direita. Aqui a gente vê no desenho, né, a retirada dessa região, com anastomose. Aqui está uma anastomose entre o ilho e o ascendente. Né? Na verdade, na maioria das vezes, eu vejo uma anastomose um pouco mais proximal. Aqui os cirurgiões, não sei, por um motivo anatômico, talvez, eu vejo mais uma anastomose entre o ilho e o transverso, geralmente, ou a porção mais distal do ascendente. Mas a figura está um pouco diferente. Atualmente, esse paciente estava com diarreia aquosa 3 a 4 vezes ao dia e estava, como a gente vê na foto ilustrativa, em remissão endoscópica. A mucosa do cólon aqui abaixo estava normal, a mucosa do ilho aqui absolutamente normal, e na linha de sutura não havia nem mesmo aquelas ulcerações por isquemia. E aí, por que o paciente poderia estar apresentando diarreia, apesar de uma remissão endoscópica? Eu tenho 3 sugestões. Supercrescimento bacteriano do intestino delgado, fúngico. A gente mostra que pacientes submetidos a cirurgias, colectomias, têm um aumento na incidência de supercrescimento fúngico. Uma diarreia colerética também, para sais biliares, né? Ótimas sugestões. E outra coisa é poder ter uma doença que não está ao alcance do aparelho de colono, né? Isso também acontece. Quando você tem um paciente operado, a gente tem o costume de olhar só a região onde o aparelho vai, ou então fazer uma intrarressonância, mas você pode ter lesões de mucosa mais alta. Então, se o paciente puder fazer uma cápsula, seria bem interessante. E não descartar também, né, a doença funcional também, né? Ele Doença pode ter uma doença funcional. não orgânica. 25% de pacientes com desflamatório, às vezes, tem doença funcional, né? Intestino irritável, que é frequente na população geral. Então, cabe o diagnóstico diferencial, caracterizar melhor a diarreia, né? E investigar essas outras causas que foram sugeridas. Bem lembrado também. Valéria, se o paciente tivesse uma calprotectina normal, você indicaria ainda uma cápsula? Sim. Eu vejo calprotectina normal em doença alta, de jejum. Adélia, você falou em supercrescimento bacteriano. A retirada desse marco anatômico, né, que é a válvula ileocecal, isso contribui, então, para supercrescimento bacteriano mais proximal, é isso? Contribui, mas o grande problema que eu vejo hoje, Seron, é o supercrescimento fúngico. São poucos trabalhos, a literatura tem poucos trabalhos, mas mostra na relação a cirurgias, né? Não estou falando só de doença inflamatória, né? Colectomias. E que exame que a gente tem para confirmar? Na prática, nós não temos aqui no Brasil. Quem é que faz aspirado, né, de duodeno, jejum para cultura para fungo? Eu não conheço ninguém que faça isso. Aí, como é que você E eu trata? já tenho uma experiência bem boa, viu, Zeron? Eu trato bastante supercrescimento fúngico. Eu pego pacientes assim que, para doença inflamatória, eu já tive 1 ou 2 pacientes. Eu pego mais para distensão abdominal, bloating, dor abdominal, diarreia, né? Isso eu pego bastante no meu consultório. O tratamento, eu deixo bem claro para o paciente que é um tratamento empírico, né? Se ele concorda com isso. Eu explico. Eu nunca levei um não de nenhum paciente, tá? E o tratamento eu faço com fluconazol 150 miligramas ou itraconazol 100 miligramas de 2 a 3 semanas. A Vera, lá de Belo Horizonte, geralmente usa 3 semanas. Eu, normalmente, uso 2 semanas. Você faz E a resposta... Oi? Você faz 150 de fluconazol ao dia? Ao dia. Durante 2 semanas? 2 semanas. Ou itraconazol. Ok, uma situação parecida é a diarreia colerética, que você mesmo falou. Na diarreia colerética também a gente não tem, eu desconheço que a gente tem exames aqui, porque
quando a gente vai para a literatura, Não tem também é um tratamento empírico, né? aqui no exterior eles fazem, pelo nome do teste, não sei se você lembra, mas eles têm... Eu acho que na Europa faz, porque nos Estados Unidos eu também acho que não tem exame para ver. E o problema que a gente está tendo hoje aqui em Brasília, eu não sei como é que vocês estão aí, hoje, por sinal, atende 2 pacientes com diarreia colerética no consultório. É o acesso à colestiramina, que aqui está bem difícil de achar. Além de caro, não está disponível, não, está difícil. Verdade. Lembrando que a diarreia colerética ela é causada por má absorção de sais biliares. O hígado terminal, por excelência, é o local de absorção desses sais biliares. Então, na ausência do hígado terminal, de uma parte dele, você tem uma passagem de uma grande quantidade de bile para o cólon e isso leva a uma degradação bacteriana. E não sei se tem algum outro fenômeno que você tem essa diarreia por causa dessa passagem exagerada de sais biliares. Nesse caso... E lembrando, Zerôncio, que 20% dos pacientes com diarreia crônica, mesmo que não tenha cirurgia, não tenha doença inflamatória, 20% das diarreias crônicas são causadas por uma absorção de sais biliares, sem nenhum outro fator, né? Nem uma colestectomia, nem nada. 20% vão apresentar simplesmente por falta de absorção, dos receptores de absorção, né? Aí complica mais, é tratamento empírico, tem que ficar esperto. E a estatística era tão alta assim, de 20%, para esses casos que a gente teve de diarreia. Isso aí foi uma vez eu assisti uma aula no DDW, o cara falou isso, eu nunca esqueci do nome. Porque a gente pega muito diarreia no consultório, né? Eu trabalho muito com doenças funcionais, então vem muita diarreia para mim, muita. Eu não sei qual é a experiência de vocês com doses, como é que vocês fazem com doses de colestiramina, mas eu vejo que, geralmente, doses baixas, não precisa fazer 4 gramas, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Geralmente, eu peço para o paciente fazer meio envelope 2 vezes ao dia, no máximo, talvez, meio envelope 3 vezes ao dia. E, geralmente, 2 vezes ao dia, às vezes, 1 vez ao dia, o paciente já se sente bem com o padrão. Zerôncio, eu geralmente uso um envelope 4 gramas 1 vez ao dia, tá? Porque na literatura você vê a recomendação, geralmente, isso que você falou, né? 2, 3 vezes ao dia. Como é um medicamento caro, né? Eu geralmente começo com 1 vez. Se o paciente respondeu, mantém 1 vez só, entendeu? Se ele não respondeu ou respondeu parcialmente, aí você pode pensar em aumentar a dose. Mas os pacientes que eu uso, eu te confesso que eu nunca aumentei a dose, tá? Só estou falando isso na teoria, mas eu particularmente nunca aumentei. Eu faço meio envelope, ele guarda o resto do envelope para usar mais tarde. Então, não usa de 12 em 12. Eu tenho feito assim também, dividido. Exatamente. Eu faço 2 gramas, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes ao dia, de acordo com a resposta do paciente. O tempo é indeterminado para uso da colestiramina? Determinado. Eu só peço que o paciente tenha um pouquinho de atenção, porque como é um quelante, ele pode quelar determinados medicamentos. Então, eu não sei de quais são, mas, assim, em tese, praticamente quase todos os remédios podem ter a absorção diminuída se tomados junto com a colestiramina. Então, eu peço que o paciente ingerir em momentos que ele não está usando outros medicamentos. O Zerôncio, em pacientes assim, diarreia por colestectomia, né? Que pode aparecer meses depois da cirurgia, não pode ser imediato, né? Porque tem paciente que começa com diarreia depois da cirurgia e logo depois resolve, né? E tem outros que vão aparecer 6 meses, 1 ano depois, vão apresentar diarreia. A maioria desses pacientes, eu mantenho 2, 3 meses e falo, não sei quanto tempo você vai usar. Mas muitos deles, depois de 2, 3 meses, você consegue tirar o medicamento, né? Agora, quando você tem uma colectomia, já é diferente. Eu acho que aí a tendência é ser um uso mais prolongado mesmo. Mas muitas vezes os pacientes notam assim, o que eles comem que provoca diarreia, pelo menos é a minha experiência. Quando o paciente teve colectomia, tirou o ilho, né? Então eles falam assim, final de semana que eu quero comer mais à vontade, aí eles vão e tomam. Tá? Porque também é um comprimido, além de ser caro, o pozinho não é muito gostoso de tomar, ele demora para dissolver na água, fica aquele leite grosso. Então, os pacientes reclamam disso. Às vezes, eles preferem usar quando vão liberar a alimentação.
O fator de confusão ainda, doutora Valéria, é que ele por si só é um constipante. Mesmo que eu tenha outra etiologia como funcional, ele vai constipar também. Então, no paciente que tiver alguma intolerância, ele pode segurar. E, se eu não me engano, doutor Marco, eu acho que a gente deve evitar qualquer medicação 1 hora antes e até 4 horas depois da administração. Eu acho que, se não me engano, é mais ou menos esse intervalo. Lembrando que os sais biliares, eles, quando chegam até o reto, né, o que consegue chegar ainda até o reto, tem um efeito de estímulo evacuatório. Então, talvez por isso também a gente tenha uma inibição ao ponto de alguns pacientes ficarem até constipados. O paciente se usar para baixar colesterol, por exemplo, que eu acho que hoje em dia talvez seja uma indicação pequena, né, eles fazem realmente constipação. Muito bem, acho que vai dar para ver tudo. Uma doença de Crohn ileal e ileocecal leve, um paciente de 15 anos, oligossintomático. O que é que vocês fariam em termos de tratamento? Depois eu passo para o paciente de 55 anos. Então, paciente de 15 anos com a doença ileal, ileocecal ou ileocecal leve. Aqui a gente tem uma foto ilustrativa do que seria isso. O paciente não tem dor abdominal, tem uma diarreia ocasional, né? Às vezes um desconforto abdominal, mas não tem nenhum quadro clínico expressivo, e uma colonoscopia mostra um edema difuso aqui, né, na mucosa ileal, com algumas erosões aftoides, essa aqui bem típica aqui em cima, né, esse halo diferente. E aí, se o paciente tivesse 15 anos, como é que vocês tratariam? Eu costumo usar budesonida no Um consultório. enterocorte aí, né? 9 miligramas? 2, 3 meses, 9 miligramas. Você acreditando que essa alteração, aquela descrição, né, que é nível de evidência D, claro, mas por ulcerações isoladas, a descrição mais clássica, né, para essa conduta de você fazer só uma medicação como corticoide para alívio de sintomas e esperar que o paciente entre em remissão e fique em remissão muito tempo, as descrições clássicas muitas vezes para aquelas úlceras isoladas, que o paciente tem uma doença muito leve. A sensação que dá aí, quando eu vejo a colonoscopia, eu não sou colonoscopista, né, é que tem um pouco mais de alterações, né? Uma área um pouco mais extensa, inclusive comprometendo as alterações longitudinais. Eu não sei se é essa percepção, Valéria, que é colonoscopista. A sensação que eu tenho é aquela descrição clássica de consenso, né? De lesão de úlceras isolado, acometimento muito discreto, achado de colonoscopia, você vai lá fazer histologia compatível, essa descrição clássica, que às vezes você faz realmente a budesonida, o paciente tem remissão ali e você fica acompanhando ele ao longo do tempo. Obviamente, Marcos já está dizendo que ele é oligossintomático, né? Mas quando eu vejo a colonoscopia, eu ficaria mais assustado do que, obviamente, pela questão da somatologia dele, né? Não achado, ele provavelmente tinha algum sintoma que fez o exame, até porque tem só 15 anos, né? Então, é uma dúvida se esse poderia ser uma ponte, fazer o corticoide observar. Mas a sensação que eu tenho é que isso não vai resolver, não. Que ele vai, eventualmente, recidivar, e aí eu teria que pensar em alguma outra alternativa, que a gente pode fazer essa discussão, né? Vai que ele não mas entra... lembrar que isso é mucosa de ilho, né? Mucosa de colo, né? Então, mucosa de ilho, de você ilho, já de não ilho. vê a trama vascular, né? É um pouquinho diferente. Mas você tem razão. Não é tão aquela descrição clássica de achado de colonoscopia, né? Uma úlcera isolada. Bom, essa eu estou fazendo aqui advogado do diabo, né? Porque, eventualmente, pensando na etapa seguinte, né? Que eu acho que esse aí, talvez a budesonida, nessa descrição clássica, que é uma terapia, até eventualmente observar o que faria na sequência, ou seja, ele vai, melhora pouco, tem uma calprotectina lá elevada e essa lesão não regride. Aí a pergunta, com 15 anos, qual seria a etapa, né? A descrição da história do imunossupressor, né? Que é uma outra discussão, apesar de ser jovem, essa seria uma discussão. De Marcos. Então, o que incomoda é a idade, porque a gente sabe que é um fator prognóstico de evolução grave, né? Eu concordo com duas condutas. Eu acho que eu ficaria com a primeira, de Valéria, de fazer a budesonida, mas desde que ele ficasse com a vigilância, com calprotectina, com a colonoscopia depois de 4 a 6 meses, para conferir o que é que aconteceu com essa mucosa. Desde que eu ficasse vigilante em relação a essa mucosa, eu faria uma tentativa de remissão com budesonida. Alguns pacientes com doença de Crohn leve e ileocecal entram em remissão endoscópica e permanecem assim durante longos períodos. Então, eu sempre gosto de dar essa chance ao paciente, até para ficar sem medicação, não ter que fazer logo uma imunossupressão. Mas eu entendo que, pela idade, não é? Eu entendo quem faria, no mínimo, aí, uma imunossupressão, podendo fazer até a budesonida com azathioprina, por exemplo.
para mantê-lo com azotiopina em período, eu compreendo também essa preocupação por conta da idade. Eu não consideraria isso uma conduta inadequada. Não faria biológico, de maneira alguma. Eu também não. Faria, até porque, às vezes, principalmente com a lesão nesse segmento, esse é um tipo daquele caso. Se a gente consegue a remissão dele, claro, não respondeu com budesonida, foi uma opção, ele faz com azitromicina, e a gente consegue, com essa doença, ela entrar em remissão, lá na frente eu posso dar aquela parada que eu estava desejando lá, usar ele, deixar aí durante 3, 4 anos, se ele entrar em remissão, aí eu pararia realmente o imunossupressor, porque ele estaria aí, ganharia um tempo aí de utilização de droga. Valéria, você faria uma colonoscopia depois da budesonida? Quanto tempo? Você concorda com um período de 6 meses aproximado? Tá no mudo, tá no mudo. Tá no mudo. 6 meses eu acho um período bom para fazer acompanhamento, para avaliar a resposta à doença de Crohn. E suponhamos que ele tivesse uma calprotectina normal depois dos 3 meses de budesonida, com uma colonoscopia normal aos 6 meses, o que você faria? O que você orientaria para ele? Doutor Marcos, só uma pergunta a mais. Ele tem uma coprotectina antes? Era elevada já antes de começar o tratamento? Então, aqui a gente pode colocar várias hipóteses, porque é um caso fictício. Não, mas digamos que fosse... Porque se fosse baixo, ela perde até como fator de comparação, né? Mas, então, supomos que era alta, né? Supomos que era 640. Vamos supor que seja alta inicialmente. Uhum. Normal aos 3 meses, uma colonoscopia normal aos 6 meses. Eu, particularmente, faria uma calprotectina a cada 3 meses, durante 1 ano, 1 ano e meio, por aí, dependendo se houvesse elevação ou não da calprotectina, ou se ele ficasse sintomático, aí eu colocaria uma conduta para aquele momento, né, dependendo do que fosse a situação. Habitualmente, quando tem remissão endoscópica, né? Depois faço a cal com remissão endoscópica, às vezes eu faço mais. Até pela dificuldade mesmo de realização, eu faço habitualmente com 6 meses, acompanho a cada 6 meses. Pode ser também. Só pela questão do custo também, né? Que, obviamente, se for de plano de saúde, hoje tem cobertura. No público, hoje a gente tem uma grande facilidade lá, né? Porque é do laboratório que paga, né? Mas não, isso a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, atualmente, a gente tem feito com 6 meses, né? A lá HC também. Anos, é porque se o paciente tivesse 55, 60 anos, pela evolução benigna, geralmente, dessa faixa etária, eu tenho alguns pacientes, não são poucos, não. Talvez uns 5, 6 pacientes que eu acompanho com essas ileites leves. Alguns são totalmente assintomáticos, alguns são oligossintomáticos, mas mesmo assim eu tenho tido uma conduta extremamente conservadora, há 5, 6 anos, que não modificou absolutamente nada, e a gente vê que o paciente não precisou usar imunossupressão durante aquele período. Então, só lembrando que numa faixa etária um pouco mais, né, adiante, a gente pode ser um pouco mais econômico nas medicações, porque as evoluções são geralmente benignas. Ô Marco, e se esse paciente não respondesse ao Entecor e ele tivesse uma sorologia de Epstein-Barr negativa? A opção é o metotrexato. Metotrexato? Certo. Tentaria metotrexato. Se continuasse num quadro leve, né, leve a moderado, eu tentaria o metotrexato. Agora, precisa só explicar aí essa história do Epstein-Barr, né? Que a gente, às vezes, esquece de fazer na rotina. Acho que foi importante a colocação de Leopoldina. Exatamente. Porque quando tem negativo, é porque ele não tem exposição ainda, logicamente. Então, se ele tiver exposição ao vírus da mononucleose em lisdezatiopina, há um risco elevado para linfoma e alguns, praticamente ou quase invariavelmente, fatais. Esse é o nome, que tem uma tarja preta cobrindo aqui, é o número. Só faltam 2. Acho que a gente vai bater o tempo aqui. Esse paciente tem uma doença de Crohn ileal com úlceras profundas, diferente do caso anterior, com aquelas ulcerações artroides. Uma atividade clínica moderada, como é que vocês tratariam? Primeira coisa é fazer diagnóstico diferencial com tuberculose, né, Valéria? Para não perder a oportunidade. CPD 0 para tuberculose. Agora as úlceras parecem úlceras de Crohn mesmo. É verdade. É. As úlceras são longitudinais em vez de transversais, né? Mas esse está confirmado. Só para provocar realmente, que a gente
com frequência alta. Na úlceras profundas é sinal de doença mais grave, pior prognóstico, pior evolução, aí já acho que já tem indicação de começar a terapia biológica, mesmo que a atividade clínica seja moderada. O Crohn engana, a atividade clínica não é compatível, não corre igual à atividade endoscópica. Eu faria biológico para ele, faria infliximab. Estaria cortado com imunossupressor inicialmente? Partiria logo? Eu faria. Eu faria porque eu também tenho a mesma rotina, quer dizer, há essa discussão, né? Úlceras profundas, da doença moderada, mas você tem a possibilidade disso, de esperar, fazer o corticoide, esperar 4 meses desse paciente e reavaliar e decidir. Se ele não responder ou tiver a resposta não for satisfatória, eu passaria para o biológico. Eu atualmente tendo a fazer sempre uma conduta de step-up acelerado. Não que a resposta do biológico não esteja errada, que essa é uma discussão de alguns consensos, né, de úlceras profundas, extensas, você poderia ter a indicação, mas eu particularmente dou esse tempo para o paciente. Os consensos atuais, eles consideram, né, que você poderia partir logo para um biológico, um paciente jovem, com úlceras profundas, essas formas de prognóstico pior, com estenose ao diagnóstico e tudo mais. Num caso assim, se não tivesse um dado maior, fístula, estenose, eu estou vendo que eu sou mais conservador do grupo, eu tentaria corticoide com imunossupressor, mas eu não chamaria isso, como é chamado em literatura, de step-up acelerado. É um step-up normal, de você esperar 12 a 16 É verdade. Step-up habitual, é o que a gente deveria fazer. Isso. Até porque é o prazo de espera da medicação, ou seja, você não vai acelerar, o termo realmente é correto. Mas eu faço muito frequente isso. Eu sempre tento imunossupressor, porque se o paciente está clinicamente bem, esperar 3 a 4 meses para ver a resposta desse paciente, né, fazendo uma cal, depois fazendo controle com a colonoscopia, eu acho que é um tempo que dá para esperar. Só quando não dá para esperar. Ou tem um fenótipo de maior gravidade, mas eu também tenho a tendência a utilizar sempre, tentar um imunossupressor. Acho que o Valério queria complementar. Não, eu, assim, uma colonoscopia com esse padrão aí, eu não tento. Eu acho a azatioprina que vai ser uma medicação. Eu faço biológico, nem que depois ele cicatrize e depois eu tire, entendeu? Mas eu faço biológico. A sensação que eu tenho é que e a gente precisa ter essa cultura, né? Quem faz clínica médica tem a história de escalonar a terapia, né? De tirar o antibiótico e o cara tira. Agora, a gente não tem muito essa cultura, né? Quando a gente, às vezes, inicia a terapia biológica, a tendência da gente é não fazer a retirada, mas também que isso é possível, né? Ou seja, quando inicia, segura, depois daquela estratégia, você não muda. Então, tem que ter cuidado, mas concordo com a Valéria, isso pode ser feito. Porque tem a janela terapêutica para você atuar, né? Uma doença grave, você vai demorar, você pode depois perder o tempo, o paciente fazer uma estenose, uma fístula. Sim. A ideia do corticoide também pode ser, obviamente, não tem a mesma, mas era uma tentativa do corticoide fazer essa ponte. Muito bem. Diante, para finalizar, para a gente ter passado o tempo, a doença de Crohn ileocolônica moderada grave, com falha da terapia convencional ou tradicional, alguma opção em especial? Lembrando que a gente teria de anti-TNF o infliximab, o adalimumab e o certolizumab, teria o vedolizumab como anti-integrina e teria o ustekinumab como anti-interleucina. Alguma preferência? Não, eu especificamente aí, até pela necessidade que tem aí da resposta, eu tentaria infliximab. Você não tem outros detalhes. Claro que você precisaria de outras informações, se ela tem algum fator de risco, idade. Obviamente, você não colocou, que são os aspectos que a gente vem discutindo aqui, que eu acho que é importante para o grupo como um todo, né? A decisão hoje, a escolha pode ser qualquer um dos biológicos, mas algumas características que vai definir velocidade de início de ação ou a presença de algum outro fator de risco, né, relacionado à idade, comorbidades, isso tudo interfere na decisão de usar drogas com menos riscos e apesar de ter menor resposta. Exato. Se tiver um fator maior, né, como você está falando, para a escolha de um determinado biológico, mas em tese, assim, todos poderiam ser utilizados, e aí a gente exercitaria posicionamento da terapia biológica, né, que é assunto para uma aula somente individual, para a gente passar 2 horas falando sobre o assunto. Bom, gente, era isso. Eu não estou orgulhoso que eu não ultrapassei o tempo, ainda tenho uns 2 minutos de despedida, caso alguém não tenha mais algum comentário. Fica aberto aí para as perguntas, mas deu no tempo, pontualidade britânica, e ainda começamos 10 minutos depois. Faça-se essa ressalva. Alguma pergunta?
Valéria, está desligado, Valéria. Valéria está no mudo. Não, eu estou vendo que tem no chat, tem 2 perguntas. Já foram feitas? Alguém já olhou? Não foi não, Valéria, fez não. Olha Não? aí, diz aí, Valéria. Resseca todos os pseudopólipos? Viviane perguntou. Pode responder, Valéria. Não, a gente não resseca pseudopólipo, não. Pseudopólipo não há necessidade de ressecar. São lesões assim, regenerativas do processo inflamatório. Então, você não precisa ressecar os pseudopólipos, a não ser que seja o pseudopólipo que você... características que você tenha dúvida que realmente possa ser um pseudopólipo muito grande, acima de 1,5 centímetro, um pseudopólipo gigante, como a gente fala, você pode ressecar. Se tem dúvida que possa ser um adenoma. Mas, normalmente, a gente não resseca o pseudopólipo. As perguntas só foram essas mesmas. Então, foi ótimo. Eu acho que, se ninguém quiser mais se posicionar, agradecer aí a presença, né, de todos aí. Agradecer aí a Deixa eu fazer só a última pergunta, né? Teoricamente, uma daquelas poucas situações que alguns consensos colocam com um paciente que não precisaria fazer tratamento de manutenção seria na doença de Crohn especificamente, seria na ileite leve, né? Então, que a gente faria a budesonida, né, por 3, eventualmente 6 meses, depois, se a resposta fosse boa, você suspender. Mas todos aqui citaram que fariam um tratamento imunossupressor associado, né? Não, eu não faria, não. Só se o Não, paciente foi tem uma não. Foi não, Marcelo. Eu fui o único que coloquei isso como fosse aí o imunossupressor. Mas todos foram favoráveis a observar a budesonida e, após esse período, se não respondesse, entraria para essa etapa. Eu que não acreditei muito naquela ia dar resultado, mas a resposta foi unânime aí, unânime não. A maioria foi budesonida. Você não acreditou naquele caso específico, porque você achou Naquele que talvez caso, não fosse uma leite leve, se fosse uma leite mais moderada, né? Sim, foi só naquele caso, claro. Na questão, doutor Carlos, é o depois. E aí, 3, 6 meses, calprotectina que o doutor Marco vai ficar vigiando, negativou. Quanto tempo de budesonida? Para com 3 a 6 meses, persiste por 1 ano, 1 ano e meio, ou para e não fica com nada, só vigiando? Essa é a pergunta. Não, o tempo de budesonida, 2 meses, normalmente, no máximo 3 meses. Semelhante e a partir disso é só vigilância, certo? Se o paciente está se não tiver resposta... Lembrando que 15 a 20% dos pacientes com doença de Crohn, eles vão ter uma evolução benigna, sem qualquer complicação. Muitas vezes... Acho que Marcos congelou, foi? Não. Tá ok. Não? Tá ok, Marcos. Conclui aí, Marcos. Tá bom. Fechou. Marcos estava reforçou aí. Acho que deu para entender. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que tenham gostado. E um abraço a todos e uma boa noite. Gostamos, sim. Obrigado a todos aí. Hoje a gente teve também uma outra convidada especial, a doutora Adélia. Agradecer a presença dela aí, que ela veio aqui extraordinariamente aqui prestigiar a reunião e dar a sua contribuição. Ô, Carlos, a gente teve outra convidada ilustre, a doutora Helenice, é uma nossa mestre aqui, ela faz parte do grupo de doença inflamatória aqui também do DF, e ela entrou aí na nossa aula, tá? Helenice, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, obrigado por estar prestigiando aqui também, viu? Obrigada. Obrigado pela participação. Boa noite a todos. Muito bom, muito boa a sua palestra. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos.